Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz Henrique. Desde já lhes dou boa noite e dando continuidade aos nossos conteúdos, né? Na aula passada falamos um pouco sobre carga elétrica e dando sequência a esse conteúdo aí, nós iremos trabalhar hoje, falar um pouco sobre condutores e isolante, né? Que são principais ferramentas, uma das principais ferramentas para entendermos um pouco sobre a questão da eletricidade. Então, dando sequência, vamos falar um pouco agora sobre os condutores, né? O que são condutores? O que são? Esses condutores são materiais, né? Que por sua vez eles têm a facilidade de conduzir corrente elétrica, ou não só corrente elétrica, sim transferências de calor também. Então, por definição, condutores nada mais é que materiais que permitem com a facilidade o trânsito de partículas portadoras de carga elétricas. Muitos desses materiais são bem conhecidos, como o cobre, elementos materiais estes que têm a facilidade de conduzir corrente elétrica, né? Que na maioria das vezes esses materiais são os metais, né? Como vocês podem ver aqui no exemplo de condutores elétricos, nós temos aqui o ouro, o latão, o alumínio, o ferro, a prata, bronze, aço, chumbo e cobre. É claro que nem todos esses materiais irão conduzir com facilidade a corrente elétrica. Alguns têm maior facilidade de conduzir do que outros, certo? Entretanto, existem aqueles materiais que previnem, né, a condução dessas correntes, das cargas elétricas, e nós chamamos elas de isolantes ou dielétricos. Os isolantes ou dielétricos são materiais que não permitem o quê? O trânsito de partículas portadoras de carga elétrica com facilidade. Por exemplo, se a gente quer isolar, por exemplo, um fio, né, de energia, a gente utiliza o quê? A fita isolante, né? Então, existem vários outros materiais que permitem este isolamento, né, de materiais que têm a condição de fazer essa condução elétrica. Por exemplo, aqui nós temos também a borracha, é um isolante, a caixa térmica é um isolante, este emborrachadozinho aqui, que são aquela borracha que vem já nos fios de energia, já é para impedir, né, essa condução de corrente elétrica. E aí, são só alguns materiais que são isolantes ou chamados também de dielétricos. Entretanto, quando a gente fala sobre dielétricos, a distribuição de cargas nos dielétricos ocorre de três maneiras. A primeira, quando recebe elétrons, a carga excedente recedida não se destrói e por isso permanece localizada na região do isolante que recebeu. Esse é o primeiro processo de distribuição de cargas dos dielétricos. Na segunda, é quando um material isolante é neutro, perde os elétrons, cria-se uma região com excesso de cargas positivas, de onde os elétrons foram retirados, claro, configurando então um polo positivo. E a terceira opção para a distribuição de cargas nos dielétricos é quando são submetidas a uma influência externa, como uma força elétrica. Substâncias isolantes compostas de moléculas polares podem orientar-se no interior do isolante. Por exemplo, quando a gente fala sobre moléculas polares, né, uma definição aí química, são aquelas moléculas, né, que em sua construção, na sua geometria apresenta pares de elétrons não ionizantes, ou seja, são aqueles pares de elétrons que não precisam estar ligados com outra molécula por eles já estarem estabilizados, certo? Com isso, existe, a partir de entendermos um pouco sobre condutores e isolantes, né? Os condutores são aqueles materiais que facilitam o trânsito
da carga elétrica, e os isolantes são aqueles que impedem, né, esse trânsito da corrente elétrica. Nós temos alguns processos de eletrização. O primeiro processo de eletrização é a eletrização por contato, que nada mais é que quando aproximar-se o condutor positivo, certo? O condutor positivo, do condutor neutro, até que ocorra o contato entre eles. E quando isso acontece, haverá uma transferência de elétrons do corpo neutro para o corpo carregado positivamente. Esse trâmite do processo de atrito é devido que os processos de eletrização refere-se quando um átomo é neutro, quando nele há quantidades iguais de elétrons e processos e prótons. Se houver excesso de uma dessas partículas, o átomo está eletrizado ou carregado, certo? Por exemplo, um elemento que ele esteja com excesso de cargas positivas ou com excesso de cargas negativas, quer dizer que essa partícula ela está eletrizada ou carregada. Para eletrizar, por exemplo, então, um corpo, é necessário que ocorra o processo de transferência de partículas com a carga elementar, né? Aquela carga elementar que a gente falou sobre ela, sobre carga elétrica, né? Na aula anterior, entre dois ou mais corpos. Sendo assim, observando aqui o exemplo, nós temos o seguinte, aqui nós temos um corpo eletrizado com cargas positivas, né? Corpo A, e um corpo neutro, o corpo B. Observe que quando, durante o contato entre o corpo A e o corpo B, ocorre uma transferência de elétrons de um corpo neutro para um corpo carregado positivamente. Logo, nós temos aqui, depois do contato, os dois corpos, corpo A e o corpo B, todos eles eletrizados. Um outro processo de eletrização é a eletrização por atrito, certo? A eletrização por atrito acontece principalmente quando dois ou mais corpos são esfregados um com o outro e o processo de atritar os corpos fornece energia dos elétrons, desses materiais. Ou seja, observando aqui o exemplo, tem aqui um vidro, né, neutro e um algodão também neutro. Essas duas substâncias neutras quer dizer, então, que eles estão, vamos supor, eletricamente neutros por causa que essas cargas estão estabilizadas. Logo, quando eu esfrego, né, o algodão na barra de vidro, ocorre aí um processo de eletrização. E, consequentemente, após eu esfregar, né, esses dois materiais neutros, observe que o vidro e o algodão, eles estão eletrizados, né? Ou seja, é um dos processos de eletrização que é por atrito, esfregar dois materiais neutros, automaticamente esses materiais neutros, depois desse processo de atrito, eles vão estar carregados. Existe também um outro processo de eletrização, que é o processo de indução. Observe que o processo de indução consiste em aproximar um corpo previamente carregado, chamado de indutor, de um corpo condutor eletricamente neutro, chamado de induzido, de modo que a presença das cargas do indutor faça com que os elétrons do corpo induzido movam-se em seu interior, ocorrendo uma polarização de cargas. Observe que aqui eu tenho o indutor, né, que ele está carregado, e está sendo aproximado do corpo B. Logo, ao observar o indutor se aproximando do corpo B, que é o nosso induzido, ele apresenta algumas cargas. Então, se o indutor estiver carregado com cargas negativas, haverá repulsão dos elétrons livres no induzido, de modo que estes se deslocarão para a região mais afastada, deixando a região mais próxima do indutor, com carga positiva.
Embora, se o indutor estiver carregado com carga positiva, vai atrair os elétrons livres do induzido, provocando nele a separação de cargas. No lado oposto, ficará concentrada uma quantidade maior de cargas positivas. Então, gente, esses são os processos de eletrização, certo? Para a gente dar sequência no conteúdo de eletricidade. Então, desde já, uma boa noite e espero ter ajudado vocês um pouco sobre este conteúdo.